figura seguinte representa a planificação de um prisma. Se a medida de cada um dos segmentos AB, BC ou CD é 3 raiz de 3, então a razão entre o volume e a área lateral desse prisma é de quanto? Então vamos lá, ó. Ele disse que o AB, BC ou CD mede 3 raiz de 3. Então esse pedaço aqui é 3 raiz de 3, aqui é 3 raiz de 3 e aqui 3 raiz de 3, certo? Isso daí é a planificação de um prisma, né? Então, se eu fosse desenhar esse prisma aí, vou fazer aqui na mão mesmo, tá? Ele seria aí um prisma de base triangular, tá? Então, seria mais ou menos assim, certo? Em que aqui, ó, 3 raiz de 3, a base é um triângulo equilátero, né? Não sei se vocês perceberam, mas por cada um desses pedacinhos aqui ser 3 raiz de 3, quando você fechar, cada um desses 3 raiz de 3 seria aí o lado desse triângulo, né? Então aqui seria um triângulo equilátero, que também é 3 raiz de 3 e aqui 3 raiz de 3, beleza? E a altura, como ele não deu, eu posso chamar de um H, só para a gente ter uma noção aí nos cálculos, né? Chamar de alguma letra. E vamos lá. Então, se ele quer a razão entre o volume e a área lateral, eu vou ter que calcular a área lateral, lógico, e o volume, lógico, né? A área lateral é bem tranquila, né? Porque a área lateral seria a soma desses 3 retângulos que estão aqui. Desse e o que está lá atrás. Ou seja, a área desse retângulo e desse retângulo. Então, a área lateral, vou fazer de azul mesmo, ó, a área lateral seria, como esses 3 retângulos aí são exatamente iguais, né, congruentes, eu vou poder fazer 3 vezes a área de um deles, né? Não preciso fazer a área 3 vezes separada. Como a gente chamou a altura aqui de H, esse pedacinho aqui é H. E a área de retângulo é base vezes altura. A base é o 3 raiz de 3 e a altura é o H, que a gente chamou de H. Certo? Só isso, né? Área lateral, só isso. Então, deixa eu chegar aqui para o lado. E aí eu posso multiplicar, certo? 3 vezes 3 vai dar 9. Esse H a gente normalmente puxa para frente da raiz. E aqui é a raiz de 3, certo? Ficou meio... raiz de 3. Então essa é a área lateral desse prisma, certo? Então já encontrei uma das coisas aí que a gente vai usar no final para calcular a razão, certo? Agora vamos para o volume. Aí vai dar um pouquinho de problema aí, né? Um pouquinho mais de trabalho, né? Não de problema, um pouquinho mais de trabalho. Volume de qualquer prisma, né? É a área da base vezes a altura, certo? A área da base é esse triângulo que está aqui, certo? Então a gente vai ter que calcular a área desse triângulo. A área de um triângulo é base vezes altura. A base dele eu tenho, né? Que é o 3 raiz de 3. Deixa eu apagar esses traços azuis para não atrapalhar. Então a base eu tenho, que é o 3 raiz de 3, mas eu não tenho a altura. Não tem altura. Não vou chamar de H, né? Porque eu já chamei a altura do prisma de H. Vou chamar de X, a altura desse triângulo. Beleza? E aí, para eu achar a altura, eu posso fazer Pitágoras, certo? Então, a altura desse triângulo vai cair exatamente na metade da base. Então, aqui, esse pedaço aqui vai ser a base, que é 3 raiz de 3, e divido por 2, porque vai cair exatamente na metade. Então, eu vou calcular... passar o X para o outro lado. Vou calcular, vou olhar para esse triângulo que está aqui e vou fazer... vou botar de verde. Vou olhar para esse triângulo, que é um triângulo retângulo, né? Esse em verde. E vou calcular... não sei se está ruim para vocês verem, né? Deixa eu dar um zoom aqui. Vou olhar para esse triângulo em verde e vou fazer o teorema de Pitágoras. E aí eu consigo encontrar o valor do x, porque os outros dois lados são numéricos, certo? Então a hipotenusa é o 3 raiz de 3. Então vou fazer aqui embaixo, ó, quadrado da hipotenusa, ou seja, 3 raiz de 3. As raízes estão saindo feias, hein? 3 raiz de 3 ao quadrado, né? A hipotenusa ao quadrado, igual a soma
do quadrado aí dos catetos. Então, é 3 raiz de 3 sobre 2 ao quadrado mais o x ao quadrado. Então, resolvendo aí essa equaçãozinha, eu sei o valor aí de x. Então, vamos lá. Ó. 3 raiz de 3 ao quadrado é o 3 ao quadrado vezes a raiz de 3 ao quadrado. Certo? Raiz de 3 ao quadrado é a raiz quadrada de 9, que é 3. Então, 3 ao quadrado é 9. E 9 vezes 3, 27. Certo? Então, aqui vai dar 27 igual 3 raiz de 3 ao quadrado. Já acabei de calcular, que é 27. Sobre esse 2 ao quadrado, que é 4. Mais x ao quadrado. Certo? Agora, para eu encontrar o valor de x, eu vou isolar esse x ao quadrado. Então, vou passar aqui, ó, 27 menos 27 sobre 4. Passei esse 27 lá para a esquerda, certo? Ele vai com o sinal trocado. Mais x ao quadrado. Opa, mais não, né? Igual a x ao quadrado. Certo? Aqui, o que eu vou fazer? Vou fazer aqui, ó. Vou fazer um MMC rapidinho aqui, ó. Multiplicar por 4. Esse aqui eu não preciso multiplicar, certo? Então, eu vou ficar com 4 vezes 27, certo? Estou multiplicando essa primeira fração por 4. Tudo isso sobre 4. Menos 27 sobre 4 igual a x ao quadrado. Tá? Agora, eu não precisar fazer essa conta, né? Que eu sou meio preguiçoso para fazer conta assim, né? Posso fazer como se eu estivesse colocando 27 em evidência, né? 4 vezes 27 menos 27 seria 4 menos 1 vezes 27. Que é uma técnica aí para você não precisar fazer a multiplicação, certo? E 4 menos 1 é 3. E 3 vezes 27 é 81, certo? Então, aqui eu vou ficar com 81 sobre 4. Se x ao quadrado é 81 sobre 4, para eu encontrar o valor de x, eu vou ficar com x igual a raiz quadrada de 81 sobre 4. E a raiz quadrada de 81 sobre 4 é 9 meios. Então, eu encontrei aí a altura daquele triângulo, certo? Então, x é igual a 9 sobre 2. Certo? Eu falei que essa questão eu ia fazer um pouquinho de conta, né? Não são noções difíceis, né? Mas aí a gente tem que fazer essas continhas para encontrar a área da base. Certo? Agora, a área da base, se eu puxar isso aqui para o lado, que aqui eu vou calcular agora a área da base, já que a gente já sabe a altura desse triângulo. E aí a área da base vai ser esse triângulo aqui, lembram? Então, eu vou pegar a base, que é 3 raiz de 2. Então, 3 raiz de 3, vezes a altura, que a gente acabou de calcular aqui, que é 9 sobre 2. Então, vezes 9 sobre 2, sobre 2. Certo? A forma do triângulo, base vezes altura sobre 2. Então, a área da base vai ser igual a 9 vezes 3, que é 27, raiz de 3 sobre 2 e sobre esse 2. Esse 2 aqui, certo? Sobre 2. E aí a gente tem, novamente, né, divisão de frações aí. O que a gente faz? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Como é um número inteiro, seria um 2 sobre 1. Ou seja, 1 sobre 2. E aí, é claro, né? 27 raiz de 3 sobre 4. Então, essa é a área da base. Então, a gente já consegue encontrar agora o volume desse prisma, certo? Que vai ser 27 raiz de 3 sobre 4 vezes a altura, que é a altura do prisma, certo? Aqui é o H, a altura do prisma, que é o próprio H, certo? Então, aqui a gente já encontrou tudo que a gente precisa para calcular a razão, que é 27, aí o H a gente bota na frente, raiz de 3 sobre 4. Então, a gente já encontrou a área lateral, que estava lá em cima, e agora o volume, certo? Mas não acabou, mas estamos quase lá, porque agora ele pediu, só para quem não lembra,
a razão entre o volume e a área. Então, a razão entre o volume e a área lateral, eu botei AV, né? Olha só. Aqui é volume, gente. Volume, certo? Então, volume sobre a área lateral. E aí, o volume é o que a gente encontrou aqui embaixo, né? 27H raiz de 3 sobre 4. E a área lateral, 9H raiz de 3. Só, né? E aí, mais uma vez, divisão de frações, né? Então, repito a primeira. E multiplico pelo inverso da segunda, que é um número inteiro, né? Então, tem denominador 1. Então, 1 vai para cima e o 9H raiz de 3 vem para baixo. Então, o que eu posso fazer agora? Cancelo raiz de 3 com raiz de 3, certo? 27 eu posso dividir por 9, que vai dar 3, que vai dar 1. E a multiplicação aqui vai dar 3 quartos. Então, 3 quartos é a razão aí do problema. Tem aí 3 quartos? Não tem, né? Porque está em decimal. E 3 quartos, quando você divide o 3 pelo 4, vai dar exatamente 0,75, letra C de Cláudio.